Brasília no ar, com Gabriela Echenique. Muito bom dia para você, Gabriela Echenique. Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia, ouvintes. Bom dia, Gabriela. Brasília no ar, que voltou nessa sexta-feira, e não é uma sexta-feira qualquer, é a sexta-feira que marca a primeira semana do julgamento de Jair Bolsonaro, os outros réus acusados pela trama golpista. E aí vamos, a partir das várias apurações que você fez ao longo dessa semana e da sua análise também, Gabriela Echenique, começar falando aí sobre como será a semana seguinte, porque tem, a partir da semana que vem, os ministros fazem os seus votos. E o que a gente pode antecipar aí? Pois é, Milton, semana decisiva, né, agora, porque, de fato, já começa com os votos dos ministros a respeito desse núcleo crucial da trama golpista. Eu fui tentar saber como deve ser essa dinâmica dos votos, a questão principalmente de duração, porque a gente fica curioso, né, para saber quanto tempo um ministro vai demorar para votar, e principalmente o ministro relator, que é Alexandre de Moraes, e costuma fazer votos bastante contundentes, às vezes até um pouquinho mais longos. E o que eu apurei aqui de novidade, Milton, é que a aposta ali dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes é que o voto dele deve durar de cerca de 3 a 4 horas. E o julgamento vai ser retomado exatamente com o voto do ministro relator na terça-feira de manhã. Então, a expectativa é de que a manhã toda seja separada para Alexandre de Moraes e, a depender do curso aí dessa leitura do voto, ele ainda continue no início da tarde. A gente sempre tem aquele intervalo no almoço, e aí, então, ele pode durar até 4 horas de voto. Pelo menos é a previsão que os interlocutores mais próximos de Moraes têm feito. Até porque, vamos lembrar que lá quando a primeira turma aceitou a denúncia contra também os réus do núcleo crucial, Moraes demorou 1h40, na verdade 1h50 minutos para aceitar a denúncia. Agora é condenação ou absolvição. Então é mais grave, é mais importante, são 8 réus, vários crimes, então ele deve demorar mais daí, pelo menos 3 ou 4 horas no voto. E aí, depois, em seguida, vem Flávio Dino, que é o próximo ministro a votar. Flávio Dino, que é conhecido por ter votos mais curtos, mais objetivos. Ele, que inclusive costuma fazer muita coisa de cabeça, não costuma ficar lendo, não. A previsão ali dentro do gabinete dele é que ele possa votar ali cerca de 1h30, no máximo 2 horas, mas a aposta é que Dino não passe de 1h30 nesse voto dele. Isso tudo é uma apuração de bastidor que eu tento fazer ali dentro do Supremo Tribunal Federal, nada oficial, até porque a gente sabe que na hora tudo pode mudar e os ministros podem acabar falando um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Só deixa eu entender uma coisa aqui. O voto vai ser amplo, geral e restrito? Ou seja, cada um que vota já dá a condenação ou a liberação de todos os réus, é isso? No voto eles já votam pela condenação ou pela absolvição. E aí decide se vai condenar por esse e outro crime. Por exemplo, esse vai ser condenado por dano ao patrimônio e o outro condenado por tentativa de golpe. O outro vai ser condenado por todos, ou absolvição. No voto é isso. E aí vai ficar para sexta-feira, o último dia, Milton, a dosimetria da pena e o regime da pena. E aí eles vão votar só pela condenação ou absolvição, fica para sexta a decisão de, e aí, quais são as penas que a gente vai dar para todo mundo? Qual é o regime em que cada um vai ficar? Porque aí, dependendo da pena, você decide se vai ser um regime fechado, um regime semiaberto, se vai ficar num regime domiciliar, que é um pedido da defesa, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a dosimetria fica para o final, mas condena ou absolve fica para esse momento do voto mesmo de cada ministro. E aí depois você... Exatamente, Gabi, é isso que você ia fazer. Você retomar aí essa ordem de votação, até para a gente tentar ter uma ideia de em quanto tempo a gente poderia eventualmente ter uma maioria aí de votos. Então você começou dizendo que começa com Alexandre de Moraes, que demora mais um pouquinho, depois o Flávio Dino, na sequência? Vem Luiz Fux, que é a principal incógnita desse julgamento, né, Cássia? Porque ele provavelmente vai abrir uma divergência, ainda não se sabe se, de fato, ele vai condenar, absolver, se vai reduzir pena, é de fato uma incógnita, e exatamente por abrir a divergência pode ser que o voto dele seja mais longo. Então, a aposta é de que o primeiro dia seja dedicado para Moraes, Flávio Dino, e talvez Luiz Fux já comece, e aí depender do tempo que ele vai durar, ou ele termine o voto dele na terça, ou ele só termine o voto dele na quarta, mas a grande aposta no Supremo é de que a gente já tenha a maioria na quarta-feira pela manhã com o voto da ministra Carmen Lúcia. Já que há uma aposta, uma expectativa de que Luiz Fux abra divergência, só vai se ter uma maioria
com o voto de Carmen Lúcia, isso, claro, se ela condenar os réus, porque o que começa a se discutir é como tem sido o posicionamento de cada ministro ao longo desse julgamento. E aí, se seguir pela lógica que Carmen Lúcia também tem adotado ao longo do julgamento, ao longo da aceitação da denúncia, provavelmente vai ter uma maioria no voto da ministra na quarta-feira pela manhã. Então, quarta-feira, provavelmente pela manhã, a gente vai dar dando a maioria de votos ali dentro desse julgamento do núcleo crucial pela condenação, pelo menos da grande maioria dos réus que respondem a esse núcleo crucial da trama golpista. E aí, só a título de curiosidade, Milton e Cássia, Carmen Lúcia foi também quem deu o voto de Minerva, digamos assim, a maioria de votos, lá no Tribunal Superior Eleitoral, quando o TSE decidiu por considerar Bolsonaro inelegível. Ele foi acusado por poder político, abuso de poder político e econômico. Foi Carmen Lúcia que deu o voto de maioria também. Mais uma vez vai ficar na conta dela aí, só a maioria, só para decidir a maioria, digamos assim. E aí depois vem Cristiano Zanin, que fecha, portanto, os votos da primeira turma. Ele é o presidente da turma e vai fechar. Ele que é conhecido por ser votos mais objetivos, viu? Ele vai muito na doutrina, mas ele faz um voto mais objetivo, assim foi na denúncia, deve ser assim também. Então, eles estão tentando mensurar ali o tempo para ver se dá tempo de Zanin fechar quarta-feira ou se fica para sexta. Porque é importante lembrar, né, Milton e Cássia, terça-feira, dia todo de julgamento, assim como aconteceu na semana passada. Quarta só tem julgamento pela manhã, porque à tarde tem plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, eles não podem prolongar tanto na quarta-feira, não. Se não der tempo, Zanin termina o voto dele no início da sexta e eles partem para a dosimetria e a decisão do regime se fechado, semiaberto para cada um dos réus desse núcleo crucial, viu, Milton e Cássia? Deixa eu estender a nossa conversa um pouco mais, porque tem ouvinte fazendo pergunta aqui sobre esse julgamento. O Walter Ângelo pergunta assim, se há alguma expectativa, e se isso até pode acontecer ou não, de se pedir vistas nesse processo em algum momento. Primeiro, se há essa expectativa. E uma outra questão é se, em meio aos votos, ou ainda antes dos votos, alguns dos advogados podem fazer algum questionamento, etc., alguma coisa nesse sentido. Em relação ao pedido de vista, sempre pode, porque é permitido, de fato, haver esse pedido de vista, e aí o ministro consegue ficar com o julgamento ali parado por 90 dias, depois ele devolve para a turma, mas a apuração que eu fiz no Supremo é de que isso é praticamente improvável. Quem poderia pedir vista seria Luiz Fux, que já deve abrir a divergência, mas pelo que eles apuraram até com o próprio colega, é de que ele não deve pedir vista, não, deve só apresentar um voto divergente, também contundente, um pouquinho mais longo, mas não deve pedir vista. Mas é possível, a gente nunca pode dizer nunca, né? Principalmente quando a gente fala de política e de judiciário. Em relação aos votos, os advogados podem até falar ali ao longo assim, não é uma coisa que é estritamente proibida, mas não é praxe, não é comum. Eles teriam que pedir a vez para tentar falar, não é comum, porque eles já tiveram esse tempo na sustentação moral quando fizeram na semana passada. Então, praticamente nula a chance disso acontecer ali no meio de um voto. E aí também surge aquela pergunta, né, Gabriela Echenique? Semana que vem é a última semana do julgamento, sexta-feira é o último dia. Como você nos contou aqui, é o dia que se define a dosimetria e como as penas vão ser cumpridas, as eventuais penas. Agora, não seriam penas a serem cumpridas imediatamente depois da sexta-feira, né? Não é imediato esse cumprimento. Muita gente achando que já termina na sexta e já vai mandar um para o presídio, outro para a unidade militar. Não é assim que funciona. Porque depois de um julgamento, tem que publicar um acórdão desse julgamento, que normalmente dura uns dias. Questão administrativa do tribunal. E, normalmente, isso demora 15 a 20 dias, esse prazo. Estão apostando no Supremo que esse prazo vai ser encurtado. Então, que em menos de 15 dias eles publicam um acórdão dessa vez. Depois de publicado o acórdão, é que abre o prazo para os recursos. E há a possibilidade de um tipo de recurso, que são os embargos de declaração, que são para questionar um ponto ou outro ali, tirar uma dúvida a respeito de um ponto ou outro da decisão, mas que não mudam mérito no final. E aí, depois disso, aí sim, acabou o tempo dos embargos, são 5 dias para a defesa entrar com os embargos, os ministros decidem, aí no final decide pelo início do cumprimento da pena, o que deve acontecer, pelo que eu apurei também, Cássia e Milton, em outubro. Então deve fechar esse julgamento final de setembro, início de outubro, para dar o início do cumprimento das penas de todos que forem condenados. Muito obrigado, Gabriela Echenique, porque trouxe aí vários esclarecimentos para nós, nos ajudando a entender, ajudando o ouvinte aqui a entender como será a semana que vem, então, no STF, olhando para essa questão aí da ação penal que trata da tentativa de golpe. Muito obrigado.